Então, se você tem um parceiro e vocês dois estão incomodados com alguma situação, não julgue ele ou ela. Sentem juntos, avaliem com carinho, vejam o que vocês de fato conseguem cortar, mudar, porque é isso que vai fazer com que vocês olhem com estratégia para o dinheiro de vocês, com estratégia para os sonhos de vocês. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e até convidados para participar aqui do Pra Frente Cast. Hoje eu recebo a minha grande amiga Marta Figueira, especialista em planejamento financeiro, para falar comigo sobre esse tema que, na minha visão, é extremamente importante. Marta, muito obrigado pela participação aqui comigo hoje. Muito obrigado mesmo. Carlos, eu que agradeço. Que bacana ter essa oportunidade para a gente falar sobre planejamento financeiro, para poder abrir realmente as portas desse conteúdo para pessoas que não conhecem sobre. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Não, eu que agradeço, eu que estou super empolgado. Eu acho que, assim, até para quem ainda nunca ouviu falar sobre esse tema, eu queria que você, até por ser especialista, fizesse ali a contextualização, o que é esse planejamento financeiro, o que é educação financeira e qual que é o papel vital, né, a importância dela na nossa vida, até como pessoa, como profissional. Legal. Planejamento financeiro, para começar, é como você controla o seu dinheiro, tá? Falando de uma forma bem simplificada, mas que na prática é isso, é você entender de fato o que você ganha, o que você gasta e em quê. Porque isso vai nortear realmente aonde você vai gastar o seu dinheiro, como você vai poder investir esse dinheiro a longo prazo. E o dinheiro ele está em tudo na nossa vida. Então, em segurança, em saúde, em lazer, em você poder realizar sonhos. Então, isso é o planejamento financeiro, é isso que ele entrega no fim do dia, tá? Eu acho que, até lembrando, teve um acontecimento na minha vida, eu acho que eu era estagiário, na época que eu era estagiário, e eu fui convidado para ser efetivado, fiquei super empolgado, né? Cara, falei, nossa, legal, né? Meu chefe falou assim, agora você vai ganhar mais, né? E eu falei, putz, super legal, né? Mas no meu primeiro salário, eu ganhei menos, né? Porque eu tinha saído de uma, entre aspas, assim, de um modelo de recebimento de salário via estagiário, que você tem menos descontos, por exemplo, né? Sim. E eu caí numa faixa salarial que o salário nominal era maior, mas os descontos eram maiores. Então, eu falei, cara, subi para baixo, sabe assim? Sim. Então, assim, e você falando dessa forma me remete a isso, de você entender cada um às vezes assim, do seu próprio momento, aquilo que você quer para você, né? Exatamente para você ter o maior controle possível, para você não cair numa situação que nem eu, de achar que está evoluindo e, pelo contrário, às vezes está indo para trás, né? Exato, e as pessoas têm a falsa sensação de que, eu preciso só ganhar mais. Só que, na realidade, não é isso. Porque se você hoje, mesmo ganhando um salário menor, que é o que você deseja ganhar muito mais do que você ganha hoje, mas se hoje, com o salário que você não tem controle, você não sabe planejar o que você ganha, esse comportamento ele tende a continuar o mesmo, ganhando o dobro, ganhando o triplo. E o que acontece se você não aprende a cuidar do seu dinheiro com o pouco hoje? Quando você tiver muito, você vai continuar gastando mais do que você ganha. Então, o planejamento financeiro ele é para todo mundo. Então, acho que é por isso que é bacana a gente falar, trazer isso sobre o que é, porque, às vezes, algumas pessoas pensam que eu preciso ganhar 15 mil reais, 10 mil reais para começar a me planejar. E não. Você precisa começar a entender sobre o seu dinheiro com o que você tem hoje. Sim. E é bem, né, voltando ali na época do estagiário mesmo, né? E eu, quando fui efetivado, falei, nossa, vou ganhar, sei lá, mais do que, sei lá, vou ter 30% de aumento, nossa, agora, olha que legal, né? E é bem isso que você falou. É estranho, mas em teoria, né, ou pelo menos a base, quanto mais você ganha, dependendo do seu próprio padrão de vida muda e os seus gastos mudam, né? Então, se você não souber fazer essa gestão, vai acontecer situações que está ganhando mais, está gastando mais também, né? Então, ele vai ser até inversamente proporcional àquilo que você identificava.
Eu lembro que, assim, até a minha visão era, legal, se eu tivesse o custo de estagiário, mas ganhando, por exemplo, como um gerente, é uma coisa. Mas a tendência é que eu vou ganhar como gerente, mas ter custos, por exemplo, de um gerente, né? Então, situações que não aconteciam quando eu era, por exemplo, estagiário, passam a acontecer com a minha evolução profissional. Então, às vezes, eu morava num lugar que, sei lá, o aluguel custava X e agora o aluguel custa 3, 4 vezes mais, né? Ou eu usava, por exemplo, um transporte público que tinha um custo e hoje, por exemplo, eu passo a usar o carro particular. Eu vou ter o custo também, ele aumenta. Então, eu vejo que a importância da temática e principalmente de falarmos sobre o assunto, ele é vital, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, pelo menos do que aconteceu comigo, mas eu queria ouvir de ti. Como que esse assunto, por exemplo, para ti chegou de uma forma que você falou, cara, eu preciso entender melhor isso e me especializar até para conseguir dividir com o maior número de pessoas possível? Que legal. Tudo começou dentro da minha casa, porque quando eu era menor, meus pais passaram por uma situação financeira muito complexa. A gente tinha uma situação de vida muito confortável. Eu e meu irmão, nós estudávamos em escola particular. A gente tinha várias regalias. E meu pai e minha mãe também trabalhavam fora. E os dois perderam o trabalho. Então, nessa época, eu lembro muito bem que meu pai e minha mãe sentaram, eu e meu irmão, assim, na mesa da sala, para a gente conseguir conversar sobre o que estava acontecendo. E eles deram um panorama tão realista para a gente do decréscimo ali que a gente teria de dinheiro para fazer as coisas, do quanto a gente precisaria mudar nossos hábitos, que isso já começou a formar na gente, desde criança, a necessidade do poupar. Óbvio que quando você é criança, você não tem a noção ali de gastos por categoria, etc. Mas você começa a entender o poder de você guardar o seu dinheiro. E de você querer produzir mais dinheiro, que não é nenhum demérito, né? Então, eu lembro que, na época, a gente ficou super preocupado, a gente começou a fazer pulseirinha para vender na escola, enfim. E foi muito legal, porque isso trouxe na gente um sentimento de que a gente precisa produzir mais dinheiro e que, ao mesmo tempo, você precisa saber cuidar desse dinheiro. Então, a gente pegava isso e pedia para os meus pais o quê? Colocarem numa poupança, que, na época, enfim, era o que a gente sabia. A gente colocava esse dinheiro numa poupança e isso gerava um dinheiro para nós, para a gente conseguir ter os nossos lazeres, né? Então, queria ir para uma excursão, queria comer alguma coisa diferente, enfim. E aí isso extrapola para a vida, porque o poupar, ele é um comportamento, ele é um hábito. Então, se você consegue ter esse hábito desde o começo, no sentido de eu preciso do meu salário, eu preciso guardar 30% todos os meses, e isso ser inegociável para você, isso vai acontecer. Vai. Então, por isso que eu falo tanto de hábito, porque eu acho que isso realmente isso é importante, né? Eu concordo plenamente, né? Eu acho que eu tive uma situação na minha vida, né? Quando eu estava comprando um apartamento com a minha esposa e eu tinha uma outra situação financeira. Eu ganhava menos, né? E aí passou um tempo, a gente conseguiu fazer ali a questão da aquisição ali do imóvel. Passou um tempo, eu passei a ganhar mais, ela passou a ganhar mais, e aí outro dia a gente pegou e falou assim, cara, assim, a gente está ganhando mais, mas parece que a gente não está conseguindo poupar que nem a gente poupou antes, né? E a visão até que eu tive foi essa, falei, cara, porque antes a gente tinha um objetivo. Antes você sabia que você teria que, vamos dizer assim, destinar parte do salário para a gente honrar o nosso compromisso, né? A partir do momento que você não tem mais esse compromisso e você não tem ali, né, eu falo que assim, um boleto para pagar, cara, cada mês é um mês, né? E eu sou um cara que sempre acho que no mês seguinte eu vou ganhar na Mega. Então você faz um planejamento meio estranho. E eu acho que um ponto que é muito importante, que você falou, que me chamou a atenção, é essa visão realista, né? Essa visão que você falou que aconteceu com seus pais, de olhar exatamente a realidade e não uma perspectiva que pode acontecer. Porque às vezes não acontece. E isso gera transtorno, gera problemas que, ao meu ver, depois são difíceis de você voltar ali para o centro, né? Então, eu fico contente até de ver que existe esse lado da comunicação clara, como aconteceu contigo, com seus pais, da mentalidade de, cara, vamos mudar. E até nessa ótica, né? Para quem nunca parou para pensar em planejamento financeiro, né? em poupança, né? Em poupança do ponto de vista não produto, mas em poupar, o que você traz como primeiros passos? Olha, eu queria trazer uma primeira palavra que, para mim, é essencial, que é coragem.
Por que coragem? Porque é muito desconfortável você parar e olhar para o seu dinheiro, para olhar para os seus comportamentos. Por quê? No primeiro momento, a principal indicação para uma pessoa que quer começar a cuidar do seu dinheiro é listar rigorosamente tudo que ela ganha e tudo que ela gasta. Então, o que eu indico, principalmente, é uma pessoa olhar ali para os últimos 6 meses, mais ou menos, conseguir listar tudo isso para ela entender o comportamento. E por que eu estou falando de coragem? Porque é desconfortável e, às vezes, vai te dar um pouco de vergonha. Porque você vai olhar ali coisas que você gastou e você fala, gente, eu não sabia que eu gastava R$ 2.000 com comida fora de casa. Eu não sabia que eu gastava, sei lá, R$ 500 por mês com Uber. Então, assim, são coisas que você vai olhar e que você vai ficar desconfortável, mas é importante. Esse desconforto é o que vai fazer você criar o hábito e a constância de olhar para o seu dinheiro com frequência, que também é importante. Não adianta eu ter qualquer outro mapa, enfim, seja um Excel, seja qualquer outra ferramenta, e fazer isso uma vez por mês, porque não te dá margem ali para você conseguir corrigir uma rota, né, se necessário. Mas a principal dica que eu dou é: pegue uma ferramenta da sua preferência, coloque todos os seus ganhos, todos os seus gastos, vá sem julgamento. Se você é uma pessoa sozinha, vá sem julgamento próprio. E se você for um casal, que é o meu caso, eu faço isso com meu marido em casa, vá sem julgamento do outro. Porque é um momento, eu acho que o dinheiro, a gente tem que avaliar ele como uma ferramenta para a gente alcançar sucesso em todos os âmbitos da nossa vida. Então, se você tem um parceiro e vocês dois estão incomodados com alguma situação, não julgue ele ou ela. Sentem juntos, avaliem com carinho, vejam o que vocês de fato conseguem cortar, mudar, porque é isso que vai fazer com que vocês olhem com estratégia para o dinheiro de vocês, com estratégia para os sonhos de vocês. Você até, né, abre a mente muito por esse lado de fato, o planejamento, né? De Sim. olhar exatamente para a realidade e projetar, né? Então, eu lembro quando eu fui morar, quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho, eu não tinha a menor noção de alguns gastos que os meus pais tinham e que eu passei a ter, né? Então, eu falei, nossa, mas agora eu vou ter que gastar dinheiro com isso, né? Então, o meu planejamento inicial já tinha falhado porque eu estava imaginando que teria os gastos que eu já tinha, né, entre aspas, ajudando os meus pais ali a pagar uma conta ou outra, e que teria ali, por exemplo, mais a alocação do apartamento ou o valor do financiamento, né? Mas não era mais isso. Era isso, mais o outro, mais aquilo tudo que os meus pais sozinhos faziam que eu teria que fazer, né? Nessa perspectiva, assim, o que você traz, até como especialista, como o maior erro, né, praticado ali pelas pessoas ao fazer o planejamento? É o chamado, sei lá, só se vive uma vez? Olha, tem muita gente que pensa assim, mas para mim eu tenho 2 erros assim que para mim são fatais, acho que para quem está começando. Primeiro, constância. Porque assim, não adianta você achar que você vai pegar ali e analisar os últimos 6 meses dos seus gastos, e aí você vai colocar isso numa planilha e acabou. Não. Cuidar do seu dinheiro é algo que tem que ser recorrente como qualquer outra coisa. Então, como atividade física, que a gente vai todo dia na academia, como uma alimentação saudável, como estudo. Então, você quer mudar de profissão, você quer aprender alguma coisa nova, você cria uma consistência ali, você cria uma constância para conseguir, de fato, aplicar aquilo. A mesma coisa é o dinheiro. Então, assim, as pessoas se perdem muito por não conseguir ali, uma vez por semana, pelo menos, parar e olhar. Porque qual que é a ideia de você olhar pelo menos uma vez por semana para todos os gastos e ganhos do que você teve para aquele mês? Corrigir a rota. Então, você precisa parar e olhar para isso com carinho e lançar absolutamente tudo, porque para os próximos dias, para as próximas semanas, se for necessário, você reduz um custo, reduz uma saída, você reavalia coisas ali da sua vida para não se perder, para não ficar no vermelho. E um outro ponto é, as pessoas subestimam muito o poder dos pequenos gastos. Às vezes, a gente acha que, é só uma blusinha, é só R$ 50. É só R$ 20 aqui no iFood. É só... Gente, quando chega no final do mês, isso cria um montante e
um que assim toma uma proporção no seu orçamento no final do mês, que é o que realmente acaba impactando você construir um sonho. Porque, por exemplo, se a gente fala que R$ 20 é pouco, mas se você gasta R$ 20 todos os dias, gente, é muito dinheiro. Se você pega esse dinheiro e investe, você a longo prazo tem o poder dos juros compostos que pode te trazer uma renda muito maior. Então, acho que o pensamento tem que ser esse. Não é pouco. A pergunta é, cabe no seu orçamento? Faz sentido? Eu estou perdendo o controle com esses pequenos gastos ou não? Só que isso você só vai ter consciência se você realmente fizer com constância. Não, é verdade, né? Eu lembro que teve um ano... Tinha, por exemplo, lá no Spotify, no final do ano, a música mais ouvida, né? O gênero que você mais ouviu. E teve um ano, como você mencionou, né? Você falou do iFood, que o iFood ele fez isso daí, né? Eu lembro quando eu fui olhar, eu falei, como assim, meu Deus? Entendeu? Como assim? Né? E aí você fala, meu Deus, pelo menos veio no final do ano que eu consegui me planejar para o próximo e falar, cara, vamos mudar essa realidade aqui. Eu acho que se ele ficasse quietinho, eu ia continuar gastando, mas traz de fato essa visão do quanto, de certa forma, você está gastando, né? E às vezes você também tem a oportunidade, por exemplo, a pessoa que quer ter uma vida um pouco mais fitness, essas coisas, de olhar exatamente para os gastos que ela já possui ali e falar, cara, olha, se eu poupar esse gasto, né, se eu deixar de ter esse gasto, eu não vou ter só a economia financeira, mas também eu vou conseguir iniciar um projeto, sei lá, por exemplo, de alimentação mais saudável, prática de exercícios físicos, enfim, coisas desse tipo, né? Eu acho que quando a mudança ela é completa, você não tem como você não se desenvolver para melhor, né? Eu acho que é algo muito importante, né? Queria ouvir de você, assim, né? Quando você tem ali uma situação na qual é possível fazer um planejamento, vou dar um exemplo aqui até para ficar mais tranquilo, né? Por exemplo, o profissional ali é um profissional CLT, né? No qual ele tem ali, dentro da previsibilidade dele, né, a questão do quanto que ele ganha por mês e tem ali a previsibilidade do quanto que ele está gastando, né? Enfim, então, essa é uma realidade. Quando a gente se depara com uma situação, por exemplo, de um autônomo, de um profissional que a renda dele não é fixa, ou também de uma situação da pessoa que está ali no cheque especial, ou também a pessoa que está ali no limite, né? Assim, cara, tá quase, né? O que você traz nessas três visões, pensamentos ou comportamentos que fazem virar o jogo? Claro. Falando sobre a questão de quem tem uma renda variável, né? O que é muito importante? Você, de novo, pegar pelo menos os últimos 6 ou 12 meses de ganho. Aqui, mais até do que os gastos, você avaliar os seus ganhos. Por quê? Você precisa criar uma média salarial. Porque assim, por que a média? Porque a média é o que vai ali colocar para você o que é a média realmente, nem para cima nem para baixo, para você balizar os seus gastos em função disso, em função desse valor. Então, óbvio, a gente sabe, né? Quem é autônomo, quem é empreendedor, às vezes tem meses muito bons, tem meses muito ruins. Então, se você não se balizar pelo saldo na conta e sim pela média de ganho que você tem, você consegue criar uma vida, né? Consegue alocar seus gastos de uma forma muito mais coerente com a sua realidade. Então, tem meses que vai sobrar? Ótimo, mas para o próximo mês pode ser que falte um pouquinho, então não vai gastar esse excedente. Então, isso te dá um controle e uma segurança, uma tranquilidade muito maior, tá? E aí, a gente tem as pessoas que estão no vermelho, que tem o cheque especial. Então, essas pessoas, a minha dica principal é foca no básico a princípio. Então, aqui, óbvio, a gente fala muito das pessoas construírem sua reserva de emergência, a gente fala do quanto é importante investir, do quanto é importante ter esses próximos passos. Só que quem está endividado ou realmente está numa situação crítica financeira, a pessoa tem que focar realmente no básico. E desculpa, assim, isso é
querendo ou não fazer coisas extras. Então, tipo, vai ter, às vezes, que deixar de fazer uma unha, vai ter que deixar, às vezes, de fazer alguma coisa que gosta, mas é por um tempo. É por um tempo para você conseguir corrigir a rota da sua vida financeira e aí, estando mais saudável, você conseguir, de fato, começar o quê? A guardar para construir sua reserva de emergência, que vai te trazer muito mais qualidade de vida, segurança, porque imprevistos acontecem. Né? Você hoje, por exemplo, consegue trazer de forma até, por exemplo, prática? Pode ser, né? Acho que o melhor mesmo é ser o próprio exemplo, né? Como que você faz esse planejamento? O que você chegou assim de conclusão até como o melhor modelo, obviamente, que funcione para você? Pode não funcionar para todo mundo, mas pelo menos te dá ali um norte relacionado ao modelo que você pratica e que para você dá certo? Sim, com certeza. Eu queria até contar uma história, Claro. como tudo isso surgiu, tá? Eu sou casada há 4 anos, mas eu tô junto com meu marido há 16 anos. E quando a gente tinha 10 anos de relacionamento, mais ou menos, a gente não dava nenhum passo. A gente estava namorando e a gente não dava o próximo passo para morar junto, enfim. E aí eu chamei meu noivo na época, meu marido, falei assim, olha, a gente precisa tomar alguma decisão, porque senão a gente vai ter que terminar, Sim. porque próximos passos. Só que aí veio um medo nosso de, putz, será que a gente dá conta? Será que a gente consegue dar esse próximo passo na vida, que é ir para um apartamento, assumir um aluguel? A gente não sabia. Aí foi quando veio, falou, precisamos criar uma planilha, um controle financeiro para ter a certeza de que a gente consegue dar esse passo ou não. E foi aí, Carlos, que veio a questão mais absurda para mim hoje, que só consegui descobrir com a planilha. A gente colocou ali todos os nossos ganhos, todos os nossos gastos, e eu vi que eu gastava R$ 2.000 por mês com comida fora de casa. Porque eu moro em Mogi, eu trabalhava em São Paulo, então eu ia e voltava todos os dias, então eu comia todas as refeições fora de casa. E é aquele famoso, é um pouquinho, mas é R$ 10 aqui, é R$ 5 ali, é R$ 30 aqui. No final do mês, isso comprometia a minha renda num nível que me fazia duvidar da minha capacidade de dar um passo para alcançar um sonho. E aí, sentando junto com meu marido nessa época, a gente fez corte de alguns gastos, avaliou, então comecei a fazer marmita. Foi aí que veio muito também o meu lado de... Eu sou muito fã de vida saudável, de exercício físico, enfim, veio muito dessa época, porque eu vi que era possível. Então, comecei a cozinhar, comecei a criar outras coisas ali para conseguir realizar esses sonhos e criei essa planilha. Então, essa planilha hoje é o que eu uso, tá? Todo começo de mês eu avalio ali, a gente já coloca todos os nossos ganhos, porque eu sou CLT e o meu marido também, então os nossos ganhos são previsíveis, então a gente já coloca ali quais são os ganhos previstos ali para o mês, e a gente já coloca o que a gente vai ter de custos fixos. Custos fixos, para quem não sabe, ali são as contas que a gente tem dentro de casa, então água, luz, enfim, a gente coloca todas as questões, o aluguel para quem tem aluguel, né? Mas a parcela do apartamento para quem tem apartamento, enfim. E aí eu já consigo ter, no começo do mês, uma previsão do que vai acontecer. E semanalmente a gente revisa. Então, isso é muito importante. E isso traz um norte para a gente, porque assim eu consigo entender se eu vou conseguir, sei lá, se eu tenho um plano de uma viagem, se a gente vai conseguir viajar, se a gente vai conseguir comprar os presentes que a gente quer, se a gente vai conseguir fazer alguma coisa fora do que normalmente... alguma coisa que a gente queira, de fato, né? Algum passeio, algum gasto extra. Tinha uma época da minha vida assim que eu olhava a fatura lá do cartão lá, eu abria e falava assim, clonaram, certeza que clonaram, né? Então, assim, eu acho que é ter essa visão muito de separar mesmo a questão de custos, né? Para você, né, uma vez eu tentei fazer um modelo, né, e aí não deu certo, eu tive que ser mais radical ainda, mas para você acha que funciona ou é uma boa dica dividir ali, por exemplo, em categorias os gastos, até para ter uma visão mais forte e focada do que tem que ser
o que tem que ser observado? Sim, com certeza. Inclusive, nessa planilha que eu uso, a gente faz o seguinte. Lá eu estruturei de uma forma que quando você começa a colocar as coisas na planilha, você já sinaliza quais são todas as categorias de gasto. Então, mercado, pet shop, enfim, todos os gastos que você tem, isso é muito pessoal. Então, cada um consegue colocar o seu ali. Por quê? No final ali da semana, quando você lançar todos os seus custos, você consegue ter uma visão dos seus gastos por categoria. Então, isso te dá um norte estratégico para você conseguir tomar decisão baseada em dados. Então, você vai saber, putz, olha, X% da minha renda está sendo comprometida com iFood. Putz, não dá. E isso eu consigo mudar fazendo minhas marmitinhas em casa e vai sobrar X por mês para eu fazer o que eu realmente quero, para fazer um passeio, para fazer minha unha, sei lá. Então, é importante categorizar, porque aí você consegue ter domínio do que está acontecendo com você. Consegue ter domínio do seu comportamento, dos seus hábitos. Então, eu sou super a favor. Eu não uso a questão de planilha atualmente, né? Mas um dos meus bancos digitais lá, o meu roxinho, né? Ele até fala, até destaca lá, seu principal gasto está sendo na categoria X, né? E aí você fala, opa, né? Aí você já presta um pouco mais de atenção. Mas, já olhando um pouco ali para aquilo, eu tenho na minha vida pessoal, eu, às vezes, converso ali com quem trabalha comigo, com esposa, com filha, enfim, de que eu acho que a gente tem uma maior clareza da situação quando essa situação está no passado, né? Então, às vezes, quando a gente está vivendo um momento presente, é muito difícil da gente achar as respostas, mas depois que você passou um puta tempo, você lembra de alguma coisa lá atrás e você fala, puxa, isso me ensinou isso. Você consegue ter uma maior clareza, né? Hoje, você até como especialista de planejamento financeiro, entendo que você também tem uma visão assim, os principais pontos ou a maior dificuldade que você teve, e que provavelmente não deve ser só você, teve ao iniciar um planejamento financeiro. O que você traz aí de lição aprendida com esse processo? Quando eu comecei a fazer o controle financeiro, que eu comecei com meu marido naquela época que a gente estava mudando para o nosso apartamento, não era legal, porque estava muito difícil a nossa situação ali, né? Então, a gente tinha que revisitar muito do nosso comportamento, mudar. A gente tinha vergonha de olhar os nossos gastos, e é real, assim, tem coisas que a gente olhava e falava, meu, que absurdo que eu fiz isso. Então, era desconfortável. E isso fazia com que a gente não tivesse constância. Então, isso foi para a gente o maior desafio no começo, a gente criar a constância de se reunir um dia por semana para conseguir revisitar esses gastos e fazer o nosso planejamento acontecer. E aí eu tive um start, assim, porque a gente percebeu que todo domingo à noite a gente estava em casa. Então, todo domingo à noite a gente estava em casa, era tranquilo, a gente estava junto ou fazendo uma comida ou para assistir um filme. Aí eu propus para ele, falei, olha, já que é um momento gostoso, que a gente está aqui em casa, que a gente separou para a gente, vamos separar uns 15 minutinhos, porque é 15 minutos, gente, para a gente olhar. Então, foi aí que a gente conseguiu corrigir essa nossa maior dificuldade. Porque a gente, às vezes, acha que falar de dinheiro tem que ser um momento chato, tem que ser um momento custoso, e não necessariamente. Então, a gente conseguiu encaixar. Foi muito difícil no começo, mas aí a gente encaixou num momento prazeroso para a gente. E agora a gente consegue ter constância, porque, de fato, é um momento ali nosso, é um momento de construção, é um momento de visão da nossa vida juntos, sabe? Eu acho que sem essa parceria, né? Principalmente quando está numa situação ali de namorados, de marido e mulher, a coisa não vai, né? Como eu destaquei até aqui no início, teve uma época ali da minha vida que eu coloquei uma meta, vamos colocar dessa forma, né? Na verdade a meta era um boleto que tinha que pagar para comprar ali um apartamento, e essa meta, né, ou esse compromisso ali acabou ajudando ali a fazer um planejamento meio que forçado, porque eu tive que me adaptar ali, né, para conseguir pagar, né? Você acha que estabelecer uma meta é algo positivo, ajuda assim no planejamento? Com certeza. Porque a gente, para fazer um planejamento, né, querendo ou não, você precisa pensar a longo prazo. E muita gente desiste, acaba não conseguindo ter constância porque não tem o porquê.
Então, quando você tem muito claro o porquê você está fazendo aquilo, que são as metas, né, que são os seus objetivos, é muito mais fácil de seguir um plano, é muito mais fácil de você se manter constante. Então, com certeza, eu acho que faz super sentido você estipular o que você quer alcançar, só com um cuidado. Porque, às vezes, a gente coloca metas que vão destruir o nosso patrimônio. Então, acho que a gente tem que ter alguma... Destruir o nosso patrimônio, vamos lá. Deixa eu dar um passo aqui para explicar. Exemplo. Eu vou comprar um carro. O carro, vamos supor que eu vou gastar ali R$ 100.000 nesse carro. Um carro 0 quilômetro. Esse carro, ele vai depreciar, ele vai perder valor ao longo do tempo. Então, os R$ 100.000 que você investiu nele, ao longo do tempo, ele vai valer menos. Então, é como se você estivesse reduzindo o patrimônio. Então, assim, tudo bem você ter a meta do carro, não é esse o problema. Só que tenha metas que façam com que você continue construindo e aumentando o seu patrimônio. Então, também tenha metas de investimento e não só de consumo de coisas. Então, acho que esse é o meu principal ponto. Assim, acho que as metas são importantes, elas são direcionais, elas trazem o porquê e te fazem ter constância, mas a visão do patrimônio é importante para você não ter a falsa impressão de que você está atingindo as metas e, ao mesmo tempo, está caindo todo o valor que você tem guardado. Sim, tá? com certeza. Vou te fazer aqui uma pergunta final, né? Porque ouvir você, assim, participar desse cast, assim, que eu acho que é extremamente importante para a vida de qualquer pessoa, não estou nem falando profissional, pessoa, é fundamental essa questão de planejamento financeiro, né? Se você tivesse que dar ali uma dica, né, alguma sugestão, alguma consideração relacionada àquela pessoa que talvez nem começou a fazer, né, mas que entende ali, né, bem aquela vozinha bem lá no fundo que precisa fazer, mas às vezes até acha que ela não nasceu para fazer aquilo, alguma coisa nesse sentido. Que dica que você daria? Começa hoje. E começa simples, porque tem muita gente que fala assim: mas eu sou muito velho para isso. Não dá mais tempo. A gente não pode fazer nada com o que já passou. Só que daqui para frente, a gente pode construir uma vida melhor. Então, depende da gente. E o dinheiro, ele é a base para a gente construir muitas coisas na nossa vida. Então, minha dica é: foque nisso, dê o seu primeiro passo, adquira uma ferramenta que você tenha confiança, coloque todos os seus ganhos, todos os seus gastos, entenda sobre o seu dinheiro, estude sobre educação financeira, porque isso vai te dar liberdade a longo prazo, isso vai fazer com que você tenha reserva de emergência e tenha paz, tranquilidade para viver, e vai fazer com que você também consiga realizar coisas, aquela viagem que você sonha, um passeio, adquirir bens que façam sentido para você, porque às vezes a gente acha que não é capaz porque a gente não coloca no papel. Então, todo mundo é capaz. Eu acho que esse é meu principal recado. E eu falo que é liberdade mesmo. Eu falo muito de liberdade financeira porque é libertador você se conhecer, conhecer o seu dinheiro e saber que você pode conquistar seus sonhos. Não, é totalmente... Assim, eu vou ser bem sincero, acho que sem essa liberdade financeira, né, independente do cargo que a pessoa tem, do salário, é muito complicado. Né? Eu vejo assim, às vezes, até por amigos, por conhecidos, que, principalmente quando você tem ali um relacionamento, né, afetivo, dependendo do nível do problema financeiro, acaba, às vezes, até afetando o afetivo. Né? Então, tem horas que tem que parar mesmo e prestar um pouco mais de atenção, dedicar um pouco mais de força, porque é necessário. Né? Amiga, assim... Eu conversaria com você aqui o dia inteiro, coisa muito fantástica. O papo com você flui super bem, eu adorei. Legal. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria deixar aqui para você o espaço aberto para você fazer as suas ponderações finais, né? Até para quem está nos assistindo, que quer te acompanhar, onde que eu acho ela, enfim. Né? Então, assim, fique à vontade. Queria que você deixasse aí o seu recado final. E, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui comigo hoje desse cast que foi fantástico. Bom, Carlos, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre educação financeira mais uma vez. Eu tenho um perfil no Instagram e também no TikTok, onde eu falo sobre educação financeira com as pessoas. Eu trago muito estratégias para que realmente as pessoas consigam começar a construir a sua liberdade financeira.
Eu tenho um método, uma planilha ali para que as pessoas consigam seguir isso do zero. Então, fica o convite para que vocês também me sigam lá, é Martinha FS. E lá você consegue ter acesso a todos os meus e-books, a planilha. Então, vai ser muito legal poder contribuir aí com o crescimento de todo mundo. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Não, eu que agradeço. Episódio incrível, fantástico. A gente vai ter que repetir, com certeza. Vamos pensar em alguma coisa. Pessoal, episódio incrível esse. Eu acho que de um tema muito relevante para a vida de todo mundo, né? Então, assim, deixa aqui o seu comentário, diz o que você achou, faça ali as suas críticas, não importa, mas preste atenção. Eu acho que a parte de educação financeira ela é transformadora. E como diria meu filho, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.